Gente, hoje eu tô meio nervoso, tá, irmãos? Não quero citar o porquê, mas os irmãos devem desconfiar. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. A bênção que nós usamos aí, principalmente para encerrar os cultos, chamada de bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Nós pensamos e falamos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é nela que estamos firmados. É nela que nós estamos arraigados. É por ela que nós podemos novamente nos achegar a Deus. Nós pensamos no amor de Deus, né? Como nós gostamos de falar, o amor de Deus em Cristo Jesus, aquele que deu o seu próprio Filho, né? O texto de Romanos vai dizer aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas antes nos entregou juntamente com Ele todas as coisas. Olha que amor grandioso. Olha que amor que nos faz ficar tão pequenos, né? Porque nós não conseguimos retribuir tão grande amor. Nós não conseguimos retribuir tão grande graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós falamos a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Nós esquecemos que hoje, que nem hoje pela manhã, né? Não existe oração sem a Trindade. Da mesma forma, não existe salvação sem a Trindade. Da mesma forma, não existe ação, não existe igreja, não existe vida cristã sem a ação da Trindade. Nós vimos e podemos ler aí todos os relatos das Escrituras, da Palavra de Deus, daquilo que você tem em mãos, aí que você pode saber a vontade de Deus para a sua vida. E nós vemos uma ação de Deus ali no Antigo Testamento que é maravilhoso de ler. Aqueles que estão acompanhando a leitura diária aí, né, tem visto a ação de Deus, os detalhes, aquilo que Deus fez, como Ele fez, agindo no meio do povo, se mostrando Deus soberano, aquele que governa sobre todas as coisas. E Deus, Ele fez tudo o que lhe aprouve ali, demonstrando o seu poder, a sua majestade ali no Antigo Testamento. Chegou a plenitude dos tempos, chegou o momento em que Jesus entrou em cena. Jesus, ele vem, todas as profecias apontando para o seu nascimento, para a sua obra que seria consumada até a cruz e após a cruz a sua ressurreição. E Jesus cumpre o seu ministério de forma perfeita, sem pecado. O sacrifício é entregue a Deus, o sacrifício é aceito. E aí você muitas vezes começa a ler essas narrativas, você começa a ler essas histórias e falando assim, nossa, como eu queria estar ali, né, no meio do povo de Israel, caminhando, vendo Deus abrir o mar, vendo o maná cair do céu, vendo as coisas acontecendo. Como eu queria ter experimentado essa graça, esse poder de Deus sendo demonstrado na vida daquele povo. Ou você vem para o Novo Testamento e fala assim, nossa, como eu queria ter tido o privilégio de caminhar com Jesus. Como eu queria poder ter andado, ouvido as suas palavras, ouvido os seus ensinos, sentado com Ele à mesa. Como eu queria ter desfrutado desse momento. Como eu gostaria de ter sido um dos discípulos e poder ter visto a multiplicação dos pães, poder ter visto a pesca maravilhosa, poder ter estado mesmo com medo dentro do barco na hora que Jesus veio andando sobre as águas. Como eu queria ter experimentado esses momentos. Mas eu quero te dizer algo, que você precisa olhar para a caminhada hoje, para o dia a dia da igreja, para o momento em que estamos vivendo, porque de forma alguma, hoje, o que tem acontecido com a igreja tem sido inferior ao que aconteceu no Antigo Testamento,
ao que aconteceu na época de Jesus, porque o mesmo Deus tem agido através do seu Espírito. O Espírito Santo hoje é quem está em cena. É claro que nós sabemos que lá no Antigo Testamento Deus estava agindo, mas a Trindade estava operando. Em Jesus estava agindo, mas a Trindade estava operando. Da mesma forma hoje, o Espírito Santo é quem está comandando, quem está agindo, mas a Trindade está operando. Então, se você desejava estar ali, experimentando o poder de Deus, o amor de Deus sobre aquele povo, experimentando as palavras de Jesus, experimentando os milagres que Jesus fez, o Espírito Santo está aí, hoje. E sabe o que a Bíblia diz? Que esses tempos em que nós estamos vivendo, era algo que Deus estava preparando de melhor para o seu povo. O tempo em que nós vivemos hoje é algo que Deus passou o tempo preparando para que nós experimentássemos hoje. O texto de Hebreus, quando narra toda aquela narrativa de heróis da fé, tudo aquilo que eles fizeram, tudo aquilo que eles experimentaram, o texto encerra, mas Deus estava preparando algo melhor para o nosso tempo. Porque ali nós podemos ver Deus agindo aqui, Deus agindo ali, Deus agindo em outra ocasião, o Espírito Santo agindo através de uma pessoa, através de um grupo. Nós podemos ver Jesus caminhando com seus discípulos e a partir dali operando milagres e fazendo e acontecendo, mas dentro de um enredo, dentro de uma situação. Hoje nós vemos Deus agindo em todos os lugares. Em todo canto Deus está operando. Da mesma forma, com o mesmo poder, com o mesmo amor, com a mesma graça, através do Espírito Santo habitando no seu povo. Mas o que tem acontecido então? Porque muitas vezes nós ficamos com esse desejo de experimentar algo que parece que só aconteceu lá atrás. É nós que precisamos ter essa consciência. É nós que precisamos, como igreja do Senhor Jesus, experimentar esse poder, a andar conforme esse poder, andar conforme a direção do Espírito Santo. O texto da divisa da nossa campanha é Atos capítulo 1, versículo 8, foi lido aqui pelo nosso irmão Leandro. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E a partir de receber esse poder, a partir de receber esse Espírito Santo, a partir da habitação do Espírito Santo em nossa vida, o selo, a garantia, nós seríamos, a partir daqueles discípulos, a partir daquele momento, chegaria até nós, testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até Presidente Prudente, os confins da terra. Não, tem Rosana ainda, que é um pouquinho mais longe. Mas chegou até nós, chegou com poder, chegou com graça, chegou com amor, chegou com misericórdia e precisa continuar chegando aos outros povos, precisa continuar avançando. Você olha para os tempos que nós temos vivido hoje, parece que a igreja tem recuado, parece que a igreja tem ficado escondida, mas quando você vai para algumas estatísticas, algumas pesquisas, uma delas que eu ouvi, não li, mas da Veja, né, que não é uma revista cristã, de 2016, dizia que até 2040, a comunidade evangélica seria a maior no nosso Brasil. E, estatisticamente, tem avançado o Evangelho. O Evangelho tem chegado a muitos povos, tem chegado a muitas pessoas têm abraçado
o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tem sido salvo pela graça, pela misericórdia. Não importa o contexto que muitas vezes se apresenta para nós, até porque a nossa mídia, as nossas redes sociais são aí de forma, em sua maioria, a querer esconder isso de nós. Mas o que você precisa crer é que o Evangelho saiu vencendo e ele tem vencido. E ele vai continuar vencendo até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque isso é garantido em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Estou convencido, estou certo, estou convicto de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Ele vai completar. É uma garantia, é uma certeza. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: eu estou convencido disso, estou certo disso. E vocês também podem estar certos disso. Que aquele que começou a boa obra, ele está aperfeiçoando e ele vai completar esta boa obra. Nós temos hoje, agindo no meio da igreja, agindo na igreja, agindo em cada um, o Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes o Espírito Santo de Deus, ele não é entendido no nosso meio da forma que deve ser. O Espírito Santo de Deus, muitas vezes, passa desapercebido na vida de muitos cristãos. Não que ele não tenha agido, mas que os cristãos não têm dado atenção, não têm sido sensível ao que ele tem feito, ao que ele tem agido no meio do povo. Hoje, é ele quem conduz a igreja, é ele quem convence, é ele quem traz pessoas para a igreja. É ele quem convence-nos. A partir da palavra de Jesus, nós sabemos que ele que convence o povo da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que vai agindo na vida da pessoa até o momento em que alguém chega para falar para ela, também direcionado pelo Espírito Santo, sobre a graça, a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo quem tem feito milagres no meio da igreja hoje. Você tem visto já algum milagre que o Espírito Santo fez? Você já viu ou já presenciou algum milagre que o Espírito Santo fez? Quem aqui é salvo? Pode levantar a mão. Quem tem certeza da sua salvação? É um milagre que o Espírito Santo fez na sua vida. Não importa a forma que você foi salvo, não importa como o Evangelho chegou até você, não importa como a salvação se manifestou a você, mas você pode ter uma certeza: isso foi o Espírito Santo que agiu para que o Evangelho chegasse até o seu coração. Nós temos a convicção de que o Espírito Santo é quem edifica a igreja, é Ele quem age no nosso meio, é Ele quem conduz todas as coisas, é Ele quem faz isso distribuindo dons ao povo, distribuindo dons à igreja, para que a igreja seja edificada, para que cada um, sendo usado por Ele, sendo direcionado por Ele, edifique o corpo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. 1 Coríntios vai dizer isso, que o Espírito Santo, Ele dá dons a cada um da forma que Ele quer. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 7 até o verso 18, diz assim: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras
Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito Santo ainda muito mais glorioso? Será ele glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuportável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Olha só o que Paulo está dizendo aqui à igreja de Corinto, dizendo que aquele momento em que Moisés descia ali após ter conversado com o Senhor, que os israelitas não suportavam ver a sua face, porque brilhava, e ele tinha que cobrir a face com um véu. Ele está comparando isso com a nossa vida cristã hoje. O ministério, ele usa aqui que os dias de hoje é o ministério do Espírito Santo que está agindo com a mesma glória que era trazida sobre Israel. A vontade de Deus, a direção de Deus para o povo, naquele momento dada a Moisés, hoje o Espírito Santo traz essa glória até nós. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença daquele momento para hoje? É que hoje você pode contemplar a glória do Senhor, a ação do Senhor, a vontade do Senhor. Naquele momento, quando os israelitas olhavam para Moisés, não suportavam ver. Mas através da direção do Espírito Santo, do ministério do Espírito Santo, nós hoje podemos ver a vontade de Deus. Nós podemos ver a ação de Deus. Nós podemos experimentar o cuidado de Deus. Só que muitos têm usado isso de forma errônea. Porque muitos olham para esse texto e dizem assim: onde há o Espírito do Senhor, ali há a liberdade. E a liberdade para o ser humano é bagunça. O ser humano hoje olha para isso e fala assim: não, eu tenho liberdade para adorar ao Senhor. Eu posso adorar ao Senhor da forma que eu quiser. E aí nós vemos várias formas aí que muitos acham que podem adorar ao Senhor desse jeito. Mas nós lemos o contexto inteiro. Você entende essa liberdade dessa forma? Ou você entende essa liberdade de que hoje, como o texto mesmo continua dizendo, com a face descoberta, sem véu, sem precisar cobrir o rosto, você pode contemplar a glória do Senhor. Mas muitos têm chegado na presença do Senhor, muitos têm chegado na presença de muitos cristãos, muitos têm chegado no ajuntamento de muitas igrejas e têm saído sem contemplar a glória do Senhor. Porque não entende que essa liberdade veio através do sangue de Jesus e vem através da direção, do cuidado do Espírito Santo, e entende essa liberdade como alguém que pode viver da forma que quiser, sem ter o sangue de Cristo,
sem ter o Espírito Santo. Hoje uma das perguntas, do irmão Tiago foi sobre a questão da oração, como a oração é aceita por Deus. Se você usar o nome de Jesus, se simplesmente falar as palavrinhas mágicas, em nome de Jesus, nós entendemos ali, estudando a nossa confissão, que não é umas palavrinhas mágicas, é uma vida, é algo que faz parte de você, e você, através daquilo que faz parte de você, você ora ao Senhor, porque quando nós falamos em nome de alguém, nós precisamos ter a autorização para poder falar. Não é simplesmente chegar ali e eu chegar e falar para o Rogério, estou falando com você aqui em nome do Cleberson, mas sem ter comprovação nenhuma de que eu estou falando no nome dele. Não, eu preciso de uma autorização do Cleberson para poder falar no nome dele. Da mesma forma, quando nós nos achegamos a Deus em adoração, em culto, em oração, para contemplar a sua glória, a sua ação no meio do povo, nós temos que ter a autorização para poder chegar. O sangue de Jesus sobre nós, nos limpando, nos purificando de todo pecado. O Espírito Santo da promessa, o selo, a garantia da nossa herança. E a partir dali nós podemos contemplar essa glória do Senhor com a face descoberta, porque tudo isso está sobre Jesus, porque tudo isso está sendo direcionado pelo Espírito Santo. E olha só o que o texto diz, que nós vamos sendo transformados com glória cada vez maior. Dessa forma, quando nós experimentamos a direção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na nossa vida, agindo em nós e através de nós, nós vamos sendo transformados. Nós vamos sendo aperfeiçoados, não é isso que lemos lá em Filipenses 1,6? Ele vai nos aperfeiçoando até o dia de Jesus Cristo. Deus, Ele fez a sua obra de salvação de uma forma perfeita. Romanos capítulo 8, versículo 32, diz que Deus entregou o seu próprio Filho para morrer por nós e nos dá, juntamente com Ele, o que Ele negaria? Todas as coisas. O que você precisar para viver a vida cristã, contemplando a glória do Senhor, Deus vai abrir as portas para chegar até você, para que você possa experimentar essa vida, essa caminhada cristã, experimentando cada vez mais a glória de Deus. Mas o tema da nossa missão nos diz que o poder do Espírito Santo está sobre nós. A ação do Espírito Santo está sobre nós. Nós experimentamos a habitação dele. Mas tem um propósito. Tem um propósito, Lá na escrevendo, Pedro escrevendo, Primeira Pedro 1, eita, não é primeira não, é segunda. Está me fugindo. Aqui é 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós somos tudo isso, feitos pela obra consumada na cruz por Jesus Cristo. A habitação do Espírito Santo também, nós lá em Atos 1,8 nos diz, que nós recebemos o Espírito Santo que veio sobre o seu povo, sobre a igreja, mas com um propósito. Ambos os textos dizem que tem um propósito. E aqui o nosso tema também diz que o poder do Espírito Santo tem um propósito: completar a missão. Completar a missão. O tema da nossa campanha de missões vem nos chamar a voltarmos os olhos, a nos debruçarmos em entendermos uma questão: por que estamos aqui? Para que fomos chamados?
Para que fomos resgatados e permanecemos aqui ainda? Completar a missão. Atos 1:8 diz que seríamos testemunhas. 2 Pedro 2:9 diz também a mesma coisa, que o nosso propósito, nós somos chamados para anunciar, sermos testemunhas, anunciarmos. Tudo isso é o motivo da igreja estar aqui ainda hoje. Se nós nos empenharmos em dizer para uma pessoa que Jesus Cristo é o Senhor, que pode transformar a sua vida, que pode mudar a sua realidade, tanto neste mundo como no mundo vindouro. Uma pessoa, nós, no final do ano, já teremos alcançado, talvez aí, bem mais, né, do que alcançamos em toda essa caminhada, na nossa igreja local. Imagine todas as igrejas que estão hoje meditando sobre esse tema, meditando sobre o chamado, sobre a habitação do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo em nós, o propósito de estarmos aqui, de sermos igreja, se preocupar em anunciar o Evangelho. Mas como nós podemos anunciar o Evangelho? Primeiro, entendendo que não é você quem salva. Primeira coisa que nós precisamos entender, não sou eu quem salva. Quem salva as pessoas é Jesus. Jesus que salva. O Espírito Santo que age no coração da pessoa. Deus Pai que deu o seu amor. É a Trindade que está agindo. Nós somos ferramentas, somos instrumentos. Temos o privilégio dado por Deus para participarmos dessa obra como corpo do Senhor Jesus. Ele é a mente, Ele é o condutor. Nós somos somente o corpo que obedece à direção da mente. A obediência é o que nos leva a entender a missão. A obediência, entender que as únicas palavras, do Senhor Jesus direcionada à igreja, após a sua ressurreição, dada como direção para a igreja, a partir de tudo aquilo que ele ensinou, o foco é: ensine as pessoas. Todo o poder me é dado, sou eu quem posso fazer. É diante de mim que todo joelho se dobrará, quer seja para a salvação, quer seja para a condenação eterna. Sou eu quem está no centro de todas as coisas. Então vão, anunciem a todas as nações, façam discípulos, ensinem as pessoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essa é a missão dada à igreja. Fazer discípulos, ensinar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Mas vocês vão sozinhos? Vão fazer isso somente com a cara e a coragem? Não. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode ir tranquilamente, abrir a sua boca e dizer a qualquer pessoa que Jesus Cristo é o Senhor, porque Ele está com você. O poder do Espírito Santo é quem vai agir na pessoa com quem você está falando. Nós precisamos entender isso. Nós não salvamos pessoas, porque quando nós ficamos preocupados em salvar alguém, nós muitas vezes recuamos, nós muitas vezes não falamos, porque nós nos deparamos com várias situações complicadas no dia a dia. Nós nos deparamos com pessoas que nós olhamos assim e falamos: ixi, esse aí eu não vou dar conta não, porque você está pensando que é você quem faz. Você muitas vezes passa, e nós temos ali
né, uma passagem, uma história que o Senhor Jesus contou, né, da pessoa que estava ali precisando de ajuda, e muitos passaram por ele e passaram de largo. Muitas vezes nós não fazemos isso. Se nós formos sinceros com nós mesmos, muitas vezes nós não estamos sentindo dentro de nós. Fala para aquela pessoa, para um pouquinho e fala algo para ela, e muitas vezes você começa a brigar com o seu espírito, né, ou com o Espírito Santo, falando assim, mas eu estou atrasado, mas eu tenho que trabalhar, mas não sei o quê, e eu passo de largo. E eu acho que a minha desculpa, o Espírito Santo vai entender. Ele vai, né, entender que eu estou atrasado. Ou que eu não tenho palavra para dizer para ele agora. Não me vem nenhum versículo à mente. Não sei o que é que ele está passando. Não sei se ele já é cristão ou não. E eu começo a ter aquelas... Porque eu acho que o poder está em mim. E muitas vezes também... eu acho que aquela pessoa não é merecedora da graça, que é ainda pior. Eu sou merecedor da graça, né? Não, Deus me salvou porque, né, eu nunca fiz nada de errado, eu estava bem ali, sempre vivi uma vida mais ou menos, então, né, eu sei porque Deus me salvou. Miserável homem que sou. Paulo diz isso. Miserável homem que sou. É o que nós precisamos entender. A minha miséria, a minha imperfeição, o meu pecado, não fez com que alguém chegasse até mim e falasse do Evangelho. Da mesma forma, não pode impedir que eu chegue em alguém e fale do Evangelho. Porque a pessoa que chegou até você e te disse sobre Jesus, creu no poder do Espírito Santo. E disse assim, independente da situação dele, o Espírito Santo pode agir. O Espírito Santo pode levar a palavra de Jesus até o seu coração. O sangue de Jesus pode lavar e purificar a sua vida. A pessoa que te disse de Jesus, creu na palavra do Senhor. Por que você não crê? Porque nós não cremos, né? Porque eu também me incluo nisso. Quando eu olho várias situações, eu falo assim, como eu fui covarde. Como nós somos covardes. Jesus, ele prometeu que nos daria um caminho santo lá nas profecias de Isaías, para que nós pudéssemos andar por ele. Jesus Cristo disse, eu sou esse caminho, eu sou essa verdade, vocês podem andar por mim. Mas da mesma forma, ele também prometeu que nos daria uma voz que nos guiaria nesse caminho. O Espírito Santo hoje é essa voz, é esse guia, é ele quem nos conduz nesse caminho. Mas com um propósito, não é que é para que você vá caminhando, como se em uma estrada para chegar até os céus. É para que você vá caminhando por uma estrada para chegar até os céus e vá recolhendo as pessoas que estão no caminho para chegar juntamente com você até lá. Para que você olhe para o lado, não para se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas para que você permaneça com os olhos fixos no céu, estendendo a mão e puxando pessoas. Venha caminhar comigo. Confie nesse Jesus. O caminho é perfeito, a estrada é perfeita, a voz que está nos guiando é perfeita, pode confiar. Venha caminhar juntamente comigo. É o poder do Espírito Santo agindo na sua vida, quem faz você abrir a boca e dizer às pessoas. É o que a palavra garantiu aos apóstolos. Não se preocupe com o que vocês vão falar. Haverá momentos difíceis, haverá pessoas difíceis para quem vocês precisam testemunhar, mas não se preocupe, porque quem vai falar através de vocês é o Espírito Santo da promessa. É aquele que Jesus prometeu que derramaria sobre o seu povo.
e nas profecias também. Chegará um tempo em que derramarei sobre todos o meu espírito, e eles falarão, eles anunciarão, eles farão a obra. Deus deu o melhor por você. Deus fez o melhor por você. E Ele espera o melhor de você. Mesmo que Ele sabe que você não vai alcançar, mas o seu sentimento deve ser: eu quero dar o meu melhor na obra. Eu quero fazer o meu melhor na obra. Mas fazer o seu melhor na obra é anunciar ao máximo de pessoas que você puder que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é o Senhor. Anuncie o máximo que você pode fazer, o máximo que você pode dar na obra. Não é chegar aqui e cantar a melhor canção, não é chegar aqui e fazer a melhor coisa que você puder fazer no culto. Isso é gratidão, é oferta de como uma igreja que nós podemos adorar ao Senhor. Mas se você quer dar o seu melhor para Deus, anuncie ao máximo de pessoas que você puder que Jesus Cristo é o Senhor. Porque essa é a missão dada à igreja. Essa é a missão dada a mim e a você. No poder do Espírito, vamos completar a missão. A partir do momento em que você começa a experimentar a direção do Espírito Santo, a viver o Espírito Santo, e Paulo vai dizer aos Romanos que todo aquele que é conduzido pelo Espírito de Deus, esse tem a Deus. É conduzir. Essa palavra que nos traz o livro de Romanos é o Espírito Santo, ele nos pega pela mão e nos leva até o fim. Caminha conosco, nos leva até o fim. Tomados pela mão, conduzidos pelo Espírito Santo. Igual aquelas crianças, né? O Rafinha, quando nós vem dali para cá, ele não vem sozinho. Ele pode até vir do meu ladinho ali na calçada, mas a hora que chega para atravessar a rua, ele para, estende a mão. Eu pego na mão dele, atravesso a rua e venho com ele. Até porque ele sabe o perigo que ele corre de tentar atravessar a rua sozinho. Assim na vida cristã, assim na caminhada cristã, nós precisamos saber o perigo que corremos se nós não pegarmos na mão do Espírito Santo, não tivermos a condução do Espírito Santo na nossa vida, ouvindo, sendo sensível à direção dele. Há vários alertas na palavra do Senhor, e espero que durante essa campanha nós possamos meditar na direção do Espírito Santo, nos perigos de andar sem o Espírito Santo, sem a condução do Espírito Santo, porque a palavra também nos exorta que nós podemos entristecer, que nós podemos, esqueci a palavra aqui, mas como se fosse apagar a direção do Espírito Santo, não ouvir a direção do Espírito Santo. Há vários alertas nas cartas para a igreja. Então que nessa caminhada, nesse mês que nós vamos meditar sobre o Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo, para completarmos a missão, e fica aí uma provocação para os próximos pregadores. Pensem em trazer à igreja algumas informações da direção do Espírito Santo na vida da igreja. Hoje eu estou dando uma introdução aqui na abertura da campanha de missões, então não dá tempo de abranger muitas coisas, mas que os nossos amigos e colegas de pregação aí possam instruir a igreja nessa caminhada de campanha, usando o nosso tema, para que a igreja saia cada vez mais confiante no que a palavra diz, da ação do Espírito Santo na nossa vida. E aí você vai olhar e falar assim: nossa, aquele povo que andou no deserto, que foi tirado do Egito no início e que caminhou com Deus, que experimentou os milagres de Deus, como foi bom na vida deles, mas como na minha vida também tem sido a direção de Deus. Como os discípulos que experimentaram e ouviram a voz de Jesus ensinando, sentaram à mesa com Ele e viram vários milagres, mas como eu sou grato também pelos milagres que eu tenho visto o Espírito Santo fazendo nesse tempo. Como eu sou grato também pela voz que eu tenho ouvido do Espírito Santo me ensinando a cada dia. E você vai entender que o mesmo Deus que agiu
tem agido até o fim dos tempos no meio do seu povo. O privilégio que nós temos hoje, o próprio Deus, a própria palavra diz que era aquilo que Deus preparou para esse tempo, esperando algo melhor, dando algo melhor ainda mais para nós. Porque ele diz que aqueles que esperavam esse momento em que nós estamos vivendo hoje. Você já imaginou? Você queria estar no lugar deles e eles queriam estar no nosso lugar. Que engraçado, né? Nós queríamos experimentar o que eles experimentaram. E eles morreram esperando, ou querendo experimentar, o momento em que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua caminhada cristã. Que realmente você viva com ousadia, experimentando o poder e a graça do Espírito Santo na sua vida. Crendo na palavra dele. Crendo que ele salva, que ele te dá o privilégio somente de ser usado como instrumento na obra do Senhor. E esse instrumento é a voz do Senhor a todos os povos. É o anunciar da sua boa nova, da sua salvação a todos os povos. Que Deus nos abençoe nesse tempo de campanha de missões mundiais. O nosso alvo para a campanha de missões mundiais, ali, tendo por base o compromisso aí que cada um colocou domingo passado no papelzinho ali, orando pelo seu alvo, pelo seu compromisso, é de R$3.000. Mas eu creio que se os irmãos forem fiéis àquilo que oraram ao Senhor e vão entregar o seu voto, o seu compromisso que fez, eu creio que nós vamos ultrapassar aquele alvo. É claro que aquele alvo ali está acima do compromisso da soma do alvo pessoal de cada um. Mas eu creio que se realmente você entender a necessidade de completarmos a missão, de sermos obedientes àquilo que Jesus nos ordenou, creio que você vai entender que tudo que você adora a Deus, tudo que você contribui, oferta ao Senhor, e aqui eu não quero falar somente de dinheiro, porque o nosso alvo ali é financeiro de 3.000, mas a intenção maior é que realmente a igreja ore por missões, que realmente a igreja dobre os seus joelhos no seu dia a dia, na sua vida, no seu convívio, na sua casa, ore por missões, se envolva com missões, procure saber o que está acontecendo nos campos, procure saber qual a necessidade e ore por isso. E a partir dali também se coloque em missão. Se coloque a anunciar o Evangelho, se coloque a falar para as pessoas que Jesus é o Salvador, porque missões mundiais começa aqui e vai até os confins da terra, e que nós possamos completar a missão ainda na nossa geração.